Eu conversei com o Eduardo Barroca aqui no canal e com outros convidados, né? O Área Técnica com Falso 9 já recebeu 6 convidados e tem muito mais gente já agendada. A gente já tem 10 entrevistas fechadas e até fiz um outro canal aonde vai começar a receber essas entrevistas na íntegra, tá? Se inscreve no canal do Área Técnica, vou deixar aqui o link aqui em cima no banner, tá? Clica e vai pra lá se inscrever. E eu conversei com o Eduardo Barroca, e claro que eu ia tocar no assunto do dia que ele viralizou e colocou o Charla Podcast no mapa. Basicamente, né, o próprio Betão e o Cantarelli são muito gratos a ele, com razão, né, porque o entrevistado ajuda, né, sempre para que o conteúdo seja visto. E o Barroca, com a ótima visão dele sobre futebol e pela pessoa incrível que é, muito humilde, falou sobre a qualidade do Felipe como jogador na leitura do jogo. Talvez tenha sido o primeiro cara a identificar essa característica do Felipe e talvez feito a gente acordar para o fato de que ele seria, assim, um técnico de futebol. Eu fiz essa pergunta pro Barroca desse jeito e ele respondeu de uma forma muito legal, trazendo um fato que ele nunca tinha trazido nem naquela outra entrevista do Charla. Então eu aproveito e vou deixar aqui para vocês assistirem. E também alerto a vocês que vocês estão prestes a perder a oportunidade de fazer um curso gratuito de 4 dias de duração, com direito à apostila, a material didático sobre inteligência artificial. A inteligência artificial entrou arrebatando ali o mercado em todas as áreas, inclusive no futebol. E você vai aprender nesse curso já a começar a dominar as principais ferramentas, né? Estou falando de ChatGPT, eu estou falando de Bardin, de Gama, estou falando de todas as Copilot, estou falando de várias ferramentas de inteligência artificial do mercado. A Reg Treinamento está te oferecendo de graça, ela é a maior empresa da América Latina de treinamentos. Eles estão te oferecendo de graça essa oportunidade só para os inscritos aqui no canal do Falso 9. Então mira no QR Code que aparece aqui ou clica no link que está na descrição do vídeo e aproveita essa oportunidade de aprender essa nova competência, né, que vai te ajudar no mercado de trabalho e também na sua vida pessoal, uma vez que você talvez gaste menos tempo trabalhando na medida que você vai aprendendo um pouco melhor a lidar e manejar com inteligência artificial. Pois é, gente, conversei com o Barroca, foi muito legal, você pode acessar inclusive na íntegra essa entrevista, mas chega de papo e vamos escutar o que o Barroca disse. Depois a gente volta para fazer a nossa conclusão. Então vem comigo e com o Barroca falar sobre tática sem tatiquez. Em 2021, Barroca, você ficou viral, muito viral no Charla Podcast, né? Colocou o Charla no mapa com aquela fala e é muito legal ver até a gratidão do Cantarelli, do Betão a você e ao Felipe Luiz, que foi o personagem ali que foi o citado. Talvez você tenha sido a primeira pessoa, talvez antes do próprio Felipe, a reconhecer a leitura de jogo que ele tinha, né? Indicando ali para toda a sociedade do futebol que talvez estivesse surgindo um bom técnico ali. O tempo passou, né? E aquele teu comentário só fez envelhecer bem, né? Envelhecer em barril de carvalho, aquele comentário que a cada momento só se fala de quanto que você estava certo. E aí o cara vem, começa a carreira, e no primeiro ano tem 3 títulos, ano como técnico, título profissional com 9 jogos. Como que é para você ver isso? Assim, você acha que para a comunidade de técnico brasileiro, essa talvez, o Felipe, talvez seja uma oportunidade do Brasil ter um técnico grande na Europa, pela entrada que ele tem? Porque, querendo ou não, o Felipe, pelo tamanho que ele adquiriu como jogador, ele tem muito mais chance de errar e de ser o técnico ideal que ele quer ser, né? Porque acaba que ele pegou logo um dos melhores elencos, ele já é ídolo pelo que ele fez como atleta. Então, qual é o tamanho da oportunidade que esse cara tem, talvez até para ser esse cara grande fora daqui? Você acredita nisso? Assim, você que já reconheceu o Felipe tão bem quando era muito mais difícil de reconhecer? Não, primeiro falar que aquela ocasião
é uma leitura do Felipe como atleta, né? E como eu falei aqui no início, muitos atletas da geração do Felipe tinham isso como característica, né? Atletas que estão encerrando, que já encerraram recentemente a carreira. Eu convivi com muitos deles que tinham essa competência, como eu comentei lá que aconteceu no jogo contra mim, do Felipe. Eu comentei porque era um jogo de pandemia, que não tinha torcida, e que realmente o Felipe, em uma ação individual, ele corrigiu um problema coletivo que a equipe estava tendo naquela ocasião. Mas isso era muito comum numa geração anterior, isso era muito comum o próprio Ricardinho, que teve aqui, que eu citei, o Ricardinho, eu vivi diversos cenários com ele, trabalhando junto, dele encontrar soluções para a equipe, tomar decisão, e em algumas delas ele compartilhava com o treinador, em outras ele mobilizava os jogadores, encontrava soluções, era muito comum isso. Então, assim, aquele comentário que eu fiz do Felipe, foi do Felipe jogador, né? E, obviamente, depois daquilo, o Felipe, ele, com toda a experiência que ele adquiriu como jogador de futebol em altíssimo nível, trabalhando com profissionais de altíssimo nível, com jogadores de altíssimo nível, em clubes de altíssimo nível, ele foi encorpando, foi buscando mais conhecimento, foi fazendo os cursos e foi buscando conhecimento. Muitas vezes a gente trocou ideia e conversou, e hoje a gente tem que tratar do Felipe como treinador de futebol competente, que está tendo uma experiência espetacular e está correspondendo porque está preparado para isso. Junto com isso, o Felipe se cercou de pessoas também muito competentes, que é muito importante isso, né? E eu acho que ele tem totais condições de ir para o topo mundial pela competência, pela dedicação dele, pela equipe que ele formou, pela forma como ele está conduzindo as coisas com critério claro. Ele teve oportunidade de queimar a etapa, de ir por atalhos, e ele preferiu seguir lá no sub-17, no sub-20, pelas escolhas que ele vem tendo. Então, assim, uma pessoa, primeiro, que eu gosto muito, que eu respeito muito, eu torço para que ele prospere aí, porque eu acho que ele pode sim ser uma grande referência na nossa classe. E isso que ele dividiu com a gente tem muito valor, né? Isso é uma parte mental do jogo que aborda a diferença geracional das coisas. Então, antigamente, né, e ao longo da entrevista ele deu mais detalhes, então assista na íntegra. Antigamente, o jogador ele tinha mais essa, não só a leitura, como a atitude de ir resolver problemas em campo de uma maneira independente, até mesmo do técnico, sem precisar ficar validando com o técnico o que ia fazer. E esses caras inspiravam os companheiros na medida que os companheiros também obedeciam. Hoje, os poucos jogadores, né, de acordo com o que ele falou e outras pessoas, técnicos de futebol que passaram por aqui falaram, você acaba tendo o problema de hoje, até o jogador que tem um pouco mais de liderança, ele passar alguma orientação tática e os liderados, os companheiros não aceitarem as sugestões e executarem aquilo que foi sugerido. Então, é uma geração diferente, nova, que até para receber orientações muda bastante. Os caras têm um staff gigantesco, às vezes recebe orientação de um próprio analista individual, e tudo isso foi abordado nessa entrevista. E o Felipe Luiz, de acordo com o Barroca, foi da última geração de atletas capazes de fazer isso no campo, né? De resolver. Essa galera que tá parando agora, ele menciona outros nomes, essa galera que tá parando agora, até essa geração do Felipe teria sido a última geração de jogadores capazes de resolver problemas táticos dentro de campo e inspirar companheiros a executar esses movimentos independentes da tarefa do técnico. Foi um papo delicioso, assiste lá. Muito, muito obrigado e eu fui!